10h20, vamos abrir a nossa audiência para discutir a nova regulamentação dos incentivos fiscais relativos aos projetos esportivos e culturais, introduzida por meio da Lei Estadual 8266 de 18 e pelos decretos 46.570 de 19, 46.736 de 19. Queria antes dizer que essa é uma audiência pública solicitada através do ofício 66 de 19, de 17 de setembro, pelo deputado Tiago Pampolha, no sentido de se entender a pleiade de decretos em relação à Lei Estadual 8266 de 18. Queria registrar aqui a presença do senhor Márcio Ferreira Bernardino, assessor especial da Cefaz, do Wilson Gonçalves de Mello, também assessor especial da Cefaz, da Marcela Miller. Eu estava olhando ali, não estava vendo, da Marcela Miller, também assessora da Cefaz, do José Augusto dos Santos Cardoso, que é assessor especial da Secretaria de Cultura, e da Denise Aquarone, presidente do Colegiado Estadual de Dança do Rio de Janeiro. Bom, o objetivo fundamental dessa reunião é exatamente a seguinte questão: discutir a nova regulamentação dos incentivos fiscais que reza para os projetos esportivos e culturais, que foi aprovado pela Lei Estadual 8266 de 18, que foi profundamente discutida nessa casa. Uma lei longeva, não apareceu e nem foi aprovada da noite para o dia. E tanto eu, quanto o Deliomar, Tutuca, Marta Rocha, Tiago, éramos deputados à época. Mas queria chamar a atenção que depois foi editado o decreto 46.570 de 19. E esse decreto foi revogado pelo decreto 46.736 de 19, que também alterou o decreto 46.538 de 18. E, finalmente, esse decreto de 18 sofreu duas alterações, do 46.765 de 19 e pelo decreto 46.815 de 19. Então, registra-se, já na preliminar, que nós temos excesso de legislação, que precisaria ser consolidada. O excesso de legislação faz com que você não consiga entender absolutamente nada. Se as pessoas que utilizam e sabem fazer leituras de decretos e leis ficam com dúvidas, imagine quem vai usufruir do decreto. Porque, além disso, esses decretos estão regidos por dois convênios com FAS. O convênio ICMS 141 de 2011 e o convênio 190, e também o ICMS 190, não, o 27 de 06, o 27 de 06. E também são esses dois convênios. São os dois convênios
do CONFAS. Ora, então, diante disso, o deputado Tiago Pampolha começou a ter muitas dúvidas se esses convênios estavam maculando, se esses decretos estavam contrariando a lei existente. E aí você lê a lei existente, começa a ler os decretos e também começa a ler os convênios. Eu pelo menos não observei choque de números, de percentuais de aplicação, mas eu observo uma confusão dos 600. Está difícil de se entender. Então, eu queria propor, porque essa é uma audiência pública conjunta da Comissão de Tributação e da Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Eliomar. E os deputados Tutuca e Marta Rocha são membros efetivos da Comissão de Tributação. E eu, nesse caso, sou dublê. Eu sou suplê de cultura. Eu também pertenço à Comissão de Cultura. Nesse momento, o dublê sou eu, já que eu chamo tanta gente de dublê. Então, eu queria saber, né, não posso designar, quem da Fazenda ou da Cultura, só tem um, pode explicar esse emaranhado de decretos para que a gente verifique, né, o que a gente vai sair de proposição. Olha só, o deputado Tiago Pampolha está na biblioteca em reunião da Comissão de Economia. Para mim, ele explica, mas não justifica. Ele teria que estar aqui, ele que pediu a audiência pública. Explicou, mas para mim não justificou. Então, eu queria saber quem dos senhores pode explicar esse emaranhado de questões. Presidente, deixa eu Perfeitamente. fazer algumas considerações, porque eu aproveito e também faço... Não é? Antes de entrar nas diferenças entre as legislações, eu queria contextualizar esse incentivo à cultura. Não é? A renúncia fiscal hoje é a principal fonte de fomento da área cultural. Apesar dos nossos esforços aqui no Legislativo de destinar mais verbas do orçamento para a cultura e de criar novos instrumentos de fomento, como o Fundo Estadual de Cultura, não os vemos sair do papel. Né? O orçamento da cultura, que já é ínfimo, é o mais contingenciado e impedido, ficando a renúncia do ICMS o único instrumento possível para os agentes culturais desenvolverem os seus projetos. A situação grave da falta de fomento se torna ainda pior, já que o mecanismo de renúncia se mostra elitista, já que fica a critério dos empresários os projetos que receberão apoio. Ocorre, então, uma concentração do fomento na capital, e pior, esse ano ainda vimos com bastante preocupação os critérios usados pela Secretaria de Cultura para aprovação dos projetos fomentados. Vemos alguns projetos discutíveis sobre sua importância e retorno cultural. O Programa Estadual de Fomento à Cultura tem a finalidade de mobilizar e aplicar recursos para o desenvolvimento da cultura. Não pode ser usado para outros tipos de eventos e vamos brigar por isso sempre. Ontem mesmo se tentou aprovar aqui uma mudança que retiraria recursos de financiamento da cultura, esporte e lazer para direcionar para grandes eventos e eventos de negócios, legitimando essa visão que já vem menosprezando as necessidades de apoio à cultura no nosso Estado. Enquanto eu for presidente da Comissão de Cultura, continuaremos cobrando da Secretaria que faça melhor uso desse instrumento, que tenha melhores programas para chegar nas regiões e para sensibilizar as empresas no sentido de desconcentrar o patrocínio, já para que esse fomento também alcance todo o Estado. E aí vem uma série de perguntas que eu gostaria de ser esclarecido. Quanto às regulamentações sobre
a concessão de incentivos, motivo desta audiência, o decreto mais recente estabeleceu que a Secretaria de Fazenda editaria uma resolução para regulamentar o aproveitamento dos créditos do ICMS. E então, a Secretaria de Cultura e de Esporte e Lazer, uma nova resolução conjunta. O decreto que regulamentou isso apontou um prazo de 90 dias, que se completa agora em novembro. Gostaríamos de saber como as 3 secretarias estão trabalhando juntas nisso e o que efetivamente vai mudar na concessão. Maior controle, maior coordenação, o que muda para aquele que solicita o incentivo. Notamos também que no decreto 46.736, que modifica o artigo 5º do decreto 46.538, houve uma mudança de regra sobre a responsabilização pessoal de agentes envolvidos na concessão do benefício fiscal. O objeto da fiscalização a ser realizada por tais agentes foi modificado. Gostaríamos também que fosse explicado essa mudança. Finalmente, queremos aproveitar a oportunidade para pedir para que as secretarias explicassem os limites mínimos obrigatórios em vigor, uso do CMS para a concessão de benefícios na área da cultura e na área do esporte, separadamente. Para o limite máximo, sabemos que os convênios CONFAS autorizam até 2% do ICMS na cultura e 0,5% de ICMS para o esporte. A nossa lei estadual 8.266/2018 definiu um teto de 1,5% para a cultura e 0,375% para o esporte. Pergunto: qual foi o percentual atingido no ano passado e quanto está sendo atingido até agora, a um mês de terminar o ano? Bem, eram essas, pelo menos, perguntas que eu gostaria de ser esclarecidas. Obrigado, deputado Eliomar Coelho. Queria aqui registrar a presença da senhora Conceição Diniz, da Secretaria de Estado de Cultura. Bom, primeiro, a cultura. Qual dos dois da cultura? Vamos explicar a questão dos sucessivos decretos, os objetivos dos mesmos e as perguntas feitas aqui pelo deputado Eliomar Coelho. Com a palavra um dos dois, os dois simultaneamente. Presidente, bom dia a todos. Presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Nosso presidente da Comissão de Cultura, Eliomar Coelho. Deputado da nossa região sul-fluminense lá, deputado Gustavo Tutuca, deputada Marta Rocha, os colegas Márcio e Whitson, da Secretarias de Estado, nossa grande companheira de luta, Denise Aquarone, conselheira estadual Gisele aqui presente, e também presente a nossa assessora-chefe da Lei de Incentivo. Senhor presidente, enquanto assessor especial da Secretaria de Cultura, em representação ao nosso secretário Juan Lira, nós tentamos sempre, a cada audiência, trazer a pessoa técnica, a pessoa especializada nos assuntos a serem tratados, buscando sempre um entendimento com a Comissão de Cultura, com todas as comissões da Casa. Agora, o nosso papel também na assessoria aqui parlamentar especial fica também a critério das notas técnicas, junto à liderança de governo, em relação aos projetos culturais que são apresentados aqui na Casa. Então, a princípio, presidentes, eu gostaria de trazer uma mensagem do secretário, que nós estamos sempre à disposição de todos os deputados,
Precisamos muito dessa parceria por parte do Legislativo. Muito honrosa a pontuação do presidente Luiz Paulo ao iniciar essa audiência com a preocupação da legislação, que é o que realmente nós do Poder Executivo, enquanto Secretaria de Economia, de Cultura e Economia Criativa, precisamos para poder cumprir todas as exigências e também toda a demanda por parte, principalmente, dos fomentadores de cultura do nosso Estado. E, pegando esse gancho na pessoa técnica, eu gostaria de passar a palavra, pedir deferimento, senhor presidente, para passar para a nossa assessora-chefe da Lei de Incentivo, que vai pontuar e esclarecer alguns temas para trazer luz a esse debate, onde quem ganha realmente são os fazedores de cultura, principalmente o cumprimento e a facilitação do cumprimento da lei por parte do órgão executivo. Então, eu gostaria de pedir deferimento à Vossa Excelência. Pois não, senhor. Bom dia a todos presentes. Bom dia a todos presentes, aos presidentes. Vou tentar elucidar aqui os questionamentos que foram feitos pelas excelências. Trabalho na Lei de Incentivo, sou técnica, trabalho há alguns anos e nós estávamos sendo regidos pela Lei 1954, de 92, que por motivo do CONFAS foi revogada e a validade seria até dezembro. E, assim, quero parabenizar todos que se comprometeram, se empenharam para que a 8266 de 2018 fosse publicada, porque, caso contrário, nós não teríamos lei de incentivo em 2019 e nem se sabe quando, por ter votação, ter toda a parte burocrática que precisamos seguir. Então, parabéns, porque foi a importância que todos deram à cultura. E, a partir do momento que a 8266 foi publicada, nós tivemos um decreto de 2018 que solicitou que as duas secretarias, a de Esporte e a de Cultura, fizesse uma resolução conjunta, tá, para estabelecer todos os procedimentos para que projetos culturais fossem incentivados. A partir desse momento, as duas secretarias se empenharam e a resolução conjunta saiu. E aí, excelências, é só uma observação, porque tem um decreto que diz que as duas secretarias têm 90 dias para fazer a resolução. Só que é uma resolução que ela já foi publicada. E nesse último decreto, nós tivemos, inclusive, apontando qual é a resolução, que é a resolução 96 de 2019. Então, quer dizer, essa resolução ela já existe. As duas secretarias fizeram. Essa é a observação. Qual é o número? 96 de 2019. Então, o último decreto, que é o decreto 46.736, tem essa observação que ele já cita a resolução 96. Essa é uma observação. Então, tanto a cultura quanto o esporte fizeram essa resolução, foi publicada. Agora, só um esclarecimento. A resolução não é, a secretaria fez a resolução. A partir da nova gestão, nós temos publicação da PGE, onde qualquer documento, mesmo sendo uma resolução, precisa, além de estar nos moldes, submeter à assessoria jurídica, inclusive até a PGE. Então, só para esclarecer, essa resolução 96 de 2019 passou pela parte técnica da cultura, passou pela parte técnica do esporte, passou pela assessoria jurídica, tanto da cultura quanto do esporte, e depois foi submetida à Procuradoria-Geral do Estado, que deu o parecer. Tá? Agora, quanto aos outros decretos, eu depois passo para os meus colegas aí esclarecerem, porque são decretos com procedimentos específicos da Fazenda, tomada de crédito, então, o escalonamento, como vai ser feito,
e aí eu solicito aos colegas que depois esclareçam todo esse procedimento. Porque o que acontece na cultura? A gente controla o valor da renúncia fiscal de acordo com o que a Fazenda nos apresenta geralmente entre janeiro e fevereiro, os 2 primeiros meses. Um desses 2 meses, a Fazenda apresenta para a gente quanto você pode utilizar de renúncia fiscal. Então, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa faz o quê? Controla esse valor de acordo com as publicações. Tá? Então, o escalonamento, como vai ser feito isso, depois, por favor, os colegas aí esclareçam, tá, esse ponto. Agora, quanto ao critério de aprovação, o que acontece? Nós temos, depois da resolução conjunta, foi estabelecido que a Secretaria, tanto Cultura quanto Esporte, tem algumas particularidades. Então, a Secretaria de Cultura fez uma resolução específica, que é a Resolução 36 de 2019, que trata de todos os procedimentos de projetos culturais, da inscrição, aprovação e realização dos projetos culturais. Por que saiu essa resolução? O decreto, tá? Só um minutinho, gente, que eu não tenho todos gravados. O decreto 46538, ele diz que as secretarias teriam que fazer os procedimentos. Por isso, saiu essa outra resolução, que eu falei que é a 36, que é a resolução específica da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Quais os procedimentos? Como os projetos serão inscritos, como os projetos serão aprovados, como os projetos serão acompanhados, todos os projetos têm acompanhamento. A partir desse momento, nós temos também a Lei 7.035, no artigo 20, inciso, se eu não me engano, acho que é o 2º, ele diz o seguinte, inciso 4º, parágrafo único, que ele diz que a lei de incentivo está dentro do programa estadual, tá? E dentro desse programa, é dito o seguinte, que a secretaria, né, o programa ele vai fazer através de chamada pública, tá? O desenvolvimento dos projetos. Mas sinaliza o seguinte, através de chamada pública, quando couber. Então, nem sempre cabe chamada pública. E na Secretaria de Cultura, o que nós temos? Nós temos 2 formas. Uma de inscrição, que é através de um sistema, e aí os doutores não falaram, mas eu vou levantar um ponto de que no ano de 2019 nós tivemos assim uma demora para que o edital fosse aberto. Só justificando, para o edital ser aberto, é todo um procedimento, de acordo com o que eu falei, com a nova legislação de 2019. Tem o procedimento de passar pela PGE. Então, nós temos que ter todo o aval da PGE. Então, teve uma demora em virtude de todo esse trâmite. E, aproveitando isso, esclarecer também que nós temos 2 formas de inscrição, que são, através do edital, nós temos um sistema na secretaria, assim, ele é de 2010, que nós conseguimos através de uma doação. Então, ele caminha, não vou dizer que ele é maravilhoso, mas ajuda muito, principalmente as pessoas que não são próximas do local, do espaço da secretaria, para escreverem projeto. Você não precisa gastar transporte, porque tem locais que são bem distantes, então você tem a oportunidade de escrever o seu projeto do local que você estiver. E com a 8266, melhor ainda, que você pode utilizar, tá, da prefeitura para ajudar, colaborar na inscrição dos projetos. Então, se você está na região norte, noroeste, de lá você consegue escrever o projeto. E a coisa maravilhosa disso também é que anteriormente se exigia uma declaração de patrocínio. Para você escrever o seu projeto, você já tinha que ter uma empresa patrocinadora dizendo que iria aportar no seu projeto. E hoje a gente não tem isso. Você tem o seu projeto e você não tem ainda o patrocinador. Você tem a oportunidade de escrever o seu projeto na lei, através do sistema, tá, de edital, que vai estar aberto até 27 de dezembro, às 18 horas. Então, quem ainda não escreveu, vocês podem, a gente bota lá, anuncia, mas podem falar, porque nós estamos tendo muitos projetos. Nós estamos com 119 projetos inscritos e nós temos
34 projetos fora da capital. Não é maravilhoso, não é o ideal, não é o que a gente está querendo, nós queremos muito mais, mas eu acho que, diante de outros quadros que nós tivemos, isso é muito bom, porque pessoas de outras cidades têm oportunidade de escrever no edital. Como é que o edital funciona? Você escreve seu projeto, como a própria lei diz, letra da lei, ele vai ser analisado de forma cronológica. Se você tem a declaração de patrocínio, ou declaração de patrocínio, que é a mesma coisa, ou até mesmo a declaração de intenção, você escreve seu projeto. A lei diz, ele vai ser analisado de forma cronológica. Como que a secretaria faz? Aí eu estou dizendo assim, no meu setor, somos muito rigorosos em relação a isso. Nós seguimos o que foi escrito. Se você se inscreveu sem a declaração de patrocínio, tem as pessoas que se inscreveram com declaração de patrocínio, elas passam à frente, não significa que os outros não serão analisados, os outros também serão. Agora, se eu sou a 10ª pessoa que escrevi com a declaração de patrocínio, e tem lá o segundo, não adianta o 10º pedir, porque vai ser analisado, mesmo com a declaração de patrocínio, de forma cronológica. O primeiro, o segundo, o terceiro e por aí. A mesma coisa quem escreveu sem a declaração de patrocínio. E algo importante que a gente verifica é a data de realização. Porque, assim, o edital diz que ele tem que se inscrever com 30 dias de antecedência da realização do projeto. Então, a gente fica verificando tudo isso. Ele se inscreveu com 45 dias. Então, a gente tem que ver o que a gente pode ajudar a esse proponente para que ele consiga realizar o projeto dele. Seguimos regras, o edital tem regras, ele estabelece, mas além das regras que o edital estabelece, o que a gente verificou no edital de 2019? Nós temos muitos projetos inscritos de pessoas que você vê que é um excelente profissional, é um excelente produtor cultural, mas na hora dele escrever o projeto, ele tem inúmeras dificuldades. Então, qual a função da parte técnica da lei de incentivo? A gente manda a diligência, a gente chama o proponente, se for o caso, para que o projeto seja aprovado. Então, assim, essa intenção do projeto, esses 119, 40 aprovados, nós vamos ter, até dezembro, de 2 a 3 reuniões. E, assim, a gente está se empenhando muito para que, não vou dizer a totalidade, porque o que vai acontecer? Quando chegar nos dias 26 e 27, todo mundo resolve se inscrever. Então, nós vamos ter uma quantidade imensa que, provavelmente, nesse período não vai dar para analisar em dezembro. A gente vai analisar em janeiro. Mesmo o edital fechando, a comissão continua trabalhando. Tá? Essa é uma situação. Agora, nós temos também projetos que nós chamamos de caráter excepcional, que não foi essa gestão que botou. Nós temos projetos em caráter excepcional desde o decreto 44013 de 2013, que põe algumas condições. Uma das condições você já ter empresa patrocinadora. Outra é você ter aquela data, menos de 30 dias, para o projeto acontecer. Porque o que acontece? Às vezes você quer realizar o projeto, você consegue o patrocínio muito próximo. Tem empresa que tem comitê, tem empresa que tem edital, e dá a resposta para você próximo do evento acontecer. Agora, vale ressaltar que quando eu fiz uma anotação aqui, que a Excelência falou de projetos elitistas, o que acontece? Todos os projetos aprovados, isso eu posso garantir, tá? Como responsável pela pasta, são projetos culturais. Todos são projetos culturais. O que pode acontecer é o seguinte, nós temos um projeto esportivo acontecendo aqui, tá? Próximo da minha mão direita, e um projeto cultural ao lado. Só que são secretarias diferentes, verbas diferentes, tá? Porque às vezes isso vem a confundir. Pensa assim, não é um projeto cultural e a secretaria está patrocinando. A secretaria só patrocina projeto cultural. No ano de 2019, tem um critério muito mais rígido e os proponentes têm reclamado muito, eles falam, pela morosidade da aprovação dos projetos. Por quê? Só para vocês terem uma noção, todos os projetos, tanto de edital quanto excepcionais,
eles passam pela parte técnica do meu setor. Depois disso, eu analiso, faço um parecer conclusivo, se está pertinente ou não, sai do meu setor, vai para a assessoria jurídica da secretaria, que analisa também e vê se está pertinente ou não. E, dependendo do que tem no projeto, do valor e tudo, o procurador encaminha para a PGE. Nós temos vários projetos lá com o aval da PGE e alguns iam até para a Casa Civil. Então, assim, o critério é bem rígido, nós temos sempre assessoria jurídica olhando todos os projetos. Então, em questão de mérito, o projeto só é aprovado se ele tiver mérito. Tá? O critério de aprovação é o excepcional, ele passa pela parte técnica, depois passa por mim, passa pela assessoria jurídica, algumas vezes vai para a PGE e, por último, tem o aval do secretário, se ele vai conceder aquele valor ou não. Porque muitas das vezes é solicitado um valor e o secretário não acata o valor que foi solicitado. Não é porque você tem uma declaração de patrocínio com aquele valor que o secretário tem a obrigatoriedade de dizer que é aquele valor. Ele vai dizer se está de acordo ou não. Agora, quanto ao edital, o critério é o seguinte: se inscreveu, a minha equipe técnica faz a análise, tá, para ver se tem mérito, se a documentação está correta. A gente encaminha para uma comissão, que é a Comissão de Aprovação de Projetos, com técnicos dentro da área. Essa comissão vai avaliar se o projeto está pertinente ou não. Se, porventura, o projeto não for aprovado na comissão, ele volta, o proponente tem direito de entrar com recurso e vai apresentar os argumentos dele e a gente vai ver se está pertinente ou não. Então, sendo aprovado, se os senhores quiserem depois olhar, nós tivemos já 5 reuniões, as publicações estão no site de aprovação de projetos, temos projetos, de 2 a 3 projetos de Volta Redonda, temos projeto de Piraí, temos projetos de Nova Iguaçu, tem projeto de Mesquita, tem projeto em Campos, sim, tem projetos, eu contei, são 34 cidades fora do município. Nós temos projetos aprovados. E, se os senhores quiserem olhar também no nosso site, como diz a Lei 7.035, nós temos que dar visibilidade e as planilhas estão lá com os valores dos projetos que foram aprovados, com a publicação de concessão, todos estão lá. Em relação o limite, o ano passado, nós tivemos por volta de 80 milhões de renúncia fiscal. Foi utilizado em torno de 50 milhões. Esse ano foi nos dado 90 milhões, eu estou arredondando, tá, gente? Tem só uma diferença, 90, 400 e poucos mil. Nós utilizamos, até o momento, 52. Tá? Então, ainda tem valor de renúncia. E outra coisa, a grande preocupação é seguir a questão da recuperação fiscal. Então, tem muita coisa que, olha, não é possível, a gente fica super atento. Eu estou falando como representante da lei de incentivo e automaticamente pela secretaria, porque a minha função é explicar ao secretário o que é necessário, o que é possível, o que não é, e dizer, olha, isso não é possível, não convém assinar, sabe? Então, tem todas essas coisas. Então, reiterando, até hoje, todos os projetos aprovados foram projetos culturais, e eu tenho também aqui, se os senhores quiserem, desses projetos excepcionais, qual o resultado do impacto. Tá? Tem tudo aqui, nós temos assim, o Game XP, eu tenho Arte Rio, eu tenho Festival de Blues que aconteceu, Jazz que aconteceu, Rio das Ostras, o que traz para o mercado local, para as cidades em torno, tá? A quantidade de turistas, eu posso ressaltar que eu fui convidada para ser jurada do Piraí Fest, que eu acompanhei, e assim,
várias cidades na própria lá do Piraí, e eu fui jurada de petiscos e doces. Que tragédia, né? Ó, nem fala, doutor, nem fala. Foi assim, primeiro que tudo muito maravilhoso. Torta de macadâmia, presidente. Eu fiquei, assim, não aguentava mais, mas assim, o que você vê de maravilhoso nisso é você poder sair da capital, ir para outras cidades e ver o empenho, é a população toda e mais das cidades em torno para aquele evento que está acontecendo. E assim, o que a gente faz, a Secretaria, como acompanhamento dos projetos? A gente tem um escopo do projeto, o projeto é proposto e nós temos que verificar se o que foi proposto está de acordo com o que está sendo realizado. Então, essa é uma preocupação, por isso a gente acompanha os projetos, tanto da capital quanto fora da capital, porque precisamos disso, porque depois o TCE cobra, tá? O TCE cobra o desenvolvimento do projeto se está de acordo. Então, essa é uma grande preocupação, que o que foi proposto aconteça. Tá? Bom, eu queria aqui registrar a presença do senhor Francisco Santos. Como é que é? Tá duro de ler isso aqui, hein? Olha que eu sou especializado em hieroglifos, né? Mas sou Franklin Santos, subsecretário de Cultura. Queria registrar as presenças do deputado Tiago Pampolha, autor do ofício para fazer essa audiência pública, e do deputado Alexandre Freitas, vice-presidente da Comissão de Tributação. Deputado Eliomar, só para funcionamento, a gente passaria para a Fazenda para depois abrir para as perguntas. Por favor, a Fazenda no que toca os decretos que se originam na Fazenda. Primeiramente, bom dia, excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, aos demais deputados que estão aqui presentes, aos senhores da Secretaria de Cultura e de Esportes. E, realmente, deputado, como o senhor falou na sua fala inicial, há um emaranhado de legislações tratando do mesmo assunto. A Secretaria de Fazenda se compromete a fazer a consolidação desses decretos para tornar a compreensão da legislação o mais simples possível para quem deseja ajudar ao Estado do Rio no patrocínio de eventos culturais e esportivos. Também, desculpa, eu esqueci de dizer que é com grande honra que estou participando dessa audiência pública, transmitir os agradecimentos do secretário de Estado, Luiz Cláudio, e estou eu aqui, juntamente com o doutor Ulisses, assessor do secretário, Wilson, assessor do secretário, para trazer as explicações que forem necessárias. Em relação aos mínimos solicitados pelo deputado Eliomar, eu não tenho esses dados aqui. Caso o senhor deseje, poderia ser oficiado a Fazenda e a gente esmiuçar os dados de forma mais clara. Também em relação à resolução que a Secretaria de Fazenda deveria ter publicado, ela já está publicada, é a resolução número 77, de 7 de novembro de 2019, e ela regulamenta a parte que é atributo da Fazenda, a competência da Fazenda, que é o controle dos créditos tributários que os contribuintes que fizeram aportes a patrocínio ou doação, eles têm direito a fazer. Agradecer muitíssimo a doutora Conceição, porque ela já trouxe uma explanação fantástica, deixou muito pouco para ser falado aqui por mim. Mas, em relação aos decretos que se sucederam, eu queria salientar que o decreto de 31 de outubro de 2019,
46.815, ele, além de regulamentar a Lei 8.266, ele também incorporou os convênios 141 e o convênio 27. Em seguida, o decreto é o 46.538, esse que fez a incorporação dos convênios. Em seguida, esse decreto ele teve uma alteração pelo decreto 46.736, de 14 de agosto de 2019, que na parte tributária ele alterou a forma, o percentual mensal de crédito, que passou a ser de 4%. E, finalmente, em 31 de outubro de 2019, com a edição do decreto 46.815, esse percentual foi alterado para 8%, para adequá-lo ao que determina a Lei 82.666 de 2018. Já que no artigo 1º, parágrafo 1º, ele determina que o contribuinte ele poderá se creditar de até 3% de ICMS um patrocínio de eventos culturais, 3% em eventos esportivos, 1% para patrocínio de produções culturais estrangeiras e, no parágrafo 3º, 1% em caso de doação. Ou seja, no total, se o contribuinte patrocinar todos esses eventos, cultural, esportivo, eventos internacionais, produções culturais estrangeiras e doação, ele sim teria direito a 8% e não 4%, como estava no decreto de agosto. Esse é o motivo de ter sido editado mais um decreto, corrigindo um erro que existia no decreto de agosto. Bem, o principal papel da Fazenda dentro desse contexto de incentivo à cultura é, sem dúvida, o controle do crédito de ICMS que é feito, né? E também identificar o quanto foi recolhido pelo contribuinte no exercício anterior e, assim, você ter o limite para fazer o patrocínio. Você deixar claro que os assuntos referentes à política de cultura ou de esportes não é atribuição da Secretaria de Fazenda, tá? Então, a gente se atém à parte tributária, à questão dos créditos que são lançados, o acompanhamento, a fiscalização desses créditos, para que o contribuinte não se aproveite mais do que ele teria direito. Outro ponto que eu gostaria de deixar claro, que o Fundo de Cultura continua vigente, né, apesar da revogação da lei que fazia menção a ela, mas ela continua vigente de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral do Estado. E, de certa forma, a participação da Fazenda aqui acredito que seja um pouco mais subsidiária à Secretaria de Cultura e de Esportes. Caso os senhores tenham mais alguma informação que possamos dar. Bom, eu vou abrir agora para as questões, mas eu queria só antes que a Secretaria já anotasse aí algumas questões de desdobramento dessa primeira parte da conversa. Primeiro, nós vamos oficiar a Secretaria de Estado de Fazenda que consolide, e temos que citar todos os decretos e todas as resoluções, que consolide os decretos em um só. Porque nesse esclarecimento dele, e se eu ler agora a resolução da Fazenda em relação aos créditos CMS é mais benéfica que a própria lei. Porque
que eu estou aqui, o senhor está dizendo 3% para patrocínio cultural, peguei a resolução, 3% para patrocínio esportivo, 1% que já é do texto para produção de culturas estrangeiras e 1% a recolher em cada período no caso de doações. Se a gente somar isso tudo, está no limite dos 8%, né? Quando anteriormente não estava, né? Então, quem não lê a resolução não vai conseguir entender como é que são os limites dos créditos. Então, está ouvindo, Orlando? Então, é necessário ter um decreto único consolidado, e é evidente, do decreto não pode falar na resolução, né? Mas pode, porque a resolução é depois, né? Mas pode dizer no decreto que eventuais regulamentações será feita por resolução. E se já tiver a resolução, cita a resolução. Porque aí dá para todos nós a transparência devida. Essa é a primeira questão com a Fazenda, né? Que, como ele disse bem, lá pela outra lei das metas, a responsável por todos os benefícios, quem vai responder, do ponto de vista operacional dos benefícios, é a Fazenda. Sob o ponto de vista da utilização do benefício, ou é a cultura, ou é os esportes. E a segunda questão, assessoria, é oficiar a cultura, né, que um dos objetivos que a gente tem na Comissão de Tributação, e em todas as falas sobre o tema, é que haja, de fato, um acompanhamento dos benefícios, que aí são créditos de ICMS, em relação a esses investimentos que são feitos. Então, é oficiar para a cultura, para que ela liste, e vou trabalhar com 19, não estou trabalhando com 18, um ano de 19, né? Todos os créditos que foram consignados, onde foram alocados e que resultados deram. Quando ela cita aqui, por exemplo, esse Fest Piraí Fest, eu ia falar Fest Médio Paraíba, né? Ela está dando verbalmente, né, o resultado desses créditos que foram gerados. Mas a gente precisa ter isso sob a forma de relatório, né, para que a audiência pública dê efeitos práticos, né? Então, acho que eu queria, antes de abrir para a pergunta, fazer essas duas orientações para não sair aqui da minha memória. E quando o senhor falava, eu estou cheio de papel aqui, né? A gente começava a buscar os decretos. É difícil, porque, né, quando ela fez a explanação, ela disse assim: a resolução está no decreto. Ela falou: a resolução está no decreto de forma teórica. A resolução não pode estar no decreto, porque o decreto é antes da resolução. O decreto cita que será um editado uma resolução, mas a resolução não pode estar contida no decreto, porque temporalmente é impossível, né? Porque é exatamente... E outra coisa, resolução, se cá entre os deputados não tiverem uma assessoria muito fina, passa batido, a gente não pega. Porque parece uma coisa fácil, mas o volume de decretos, resoluções e portarias que saem do Diário Oficial, e muitas vezes em linguagem hermética, para a assessoria ficar identificando onde é, também não é muito fácil. Então, partir para essa consolidação, a partir, inclusive, da dificuldade que os senhores tiveram. Porque a dificuldade não é só para a gente, é para os senhores mesmo, né? E só fazer um registro para quebrar a seriedade, é que o nosso Wildson,
ele se afasta do Wilson só pela letra D, né? Ele fez ali propositadamente para não ser confundido. Então, queria abrir agora. Primeiro quem se inscreveu foi a deputada Marta Rocha para as perguntas, depois a deputada Eliomar. Pode ser, deputada? Pode. Eu também tenho perguntas, mas primeiro a... Eu queria, presidente, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência e o deputado Eliomar e o deputado Thiago Pampolha, que é o autor da solicitação dessa audiência, e vejo no deputado Thiago Pampolha uma preocupação com esse tema. Salvo o melhor juízo, foi ele até o autor, um dos signatários da lei que nós trouxemos esse amplo debate aqui a essa casa. E eu quero lhe dizer que, mesmo sendo do mundo jurídico, eu me senti profundamente confusa para entender o tema, e à medida que a representante da Secretaria de Cultura fazia essas observações, eu corria para o meu celular para tentar identificar as resoluções. E por que eu faço essa observação? Porque é natural que, sendo eu do mundo jurídico, esteja mais próxima desse detalhamento e dessa linguagem. Então, eu acho que, de alguma forma, como foi dito aqui, que às vezes o produtor cultural, ele é um excelente produtor cultural, mas ele não consegue traduzir para o projeto que é necessário, é porque nos parece que esse excesso jurídico também inviabiliza, muitas vezes, o entendimento do que é necessário para a apresentação do projeto. E aí, presidente, queria fazer primeiro uma indagação, é saber se foi convidada alguma representação da Secretaria de Esportes. Não, deputada, foi uma falha das nossas comissões. Então, porque já iria fazer aqui o adequado e os espernientes, porque acho que esse tema interessa tanto à cultura quanto ao esporte. Agora, a minha pergunta é muito objetiva. Na fala da doutora Conceição, ela tenta nos demonstrar, e eu até não tenho motivo para duvidar dos seus argumentos, que a Secretaria de Cultura tem um olhar cuidadoso para fazer com que a utilização desses incentivos saiam dos grandes eventos. Eu quero me solidarizar aqui com o deputado Eliomar sobre o projeto que tramita nessa casa. E aí ela falou de Rio das Ostras, falou de Piraí, né? Então, a gente percebe que esse instrumento é fundamental para fortalecer as ações, sobretudo do pequeno produtor cultural e nos pequenos municípios. Estou lembrando aqui o município de Piraí, que deve ter em torno de 25 mil a 30 mil habitantes, me corrija o deputado. Então, eu cheguei muito perto, 29 mil habitantes, segundo o deputado Gustavo Tutuca. E aí eu quero fazer uma pergunta, não sei se a Secretaria de Cultura ou a Secretaria de Fazenda, porque eu percebi que se deixou para a cultura 90 milhões, né? Ano passado 80 milhões. Mas também percebo que não se consegue utilizar totalmente o valor destinado. E aí temos os argumentos e as justificativas todas já esclarecidas pela doutora Conceição. A minha pergunta é, não seria factível que aquele valor que não fosse utilizado no ano anterior pudesse ser acrescido do valor destinado no ano seguinte? Porque se o governo do Estado retirou 6 milhões da Secretaria de Saúde, jogou na Subsecretaria de Comunicação Social, para nos brindar com um anúncio no meio do Fantástico, virando o jogo, e digo isso com muita tranquilidade, que o jogo não foi virado, a gente abre hoje os jornais e vê a questão da saúde, por que eu não poderia pegar esse valor que não foi utilizado, seja na cultura ou no esporte, e colocar a mais no componente anterior, no componente do próximo ano? E aí, não sei se isso acontece, mas talvez fosse uma boa estratégia, seja a Secretaria de Cultura ou a Secretaria de Fazenda, que se promovesse um encontro para explicar aos produtores culturais
como se apresenta um projeto do que precisa, né? Eu vivenciei isso enquanto chefe da Polícia Civil. Eu queria apresentar um projeto à Secretaria Nacional de Segurança Pública e tinha tantas limitações que nós fizemos uma roda de conversa na Polícia Civil para entender qual era a formatação que a gente tinha que dar aos projetos para que o nosso projeto chegasse lá nos convênios da Senasp e não fosse mais um, mas tivesse todos os elementos e pudesse ser escolhido não só pela natureza do tema que apresentava, mas pela qualidade do projeto, né? Ou seja, qualidade da argumentação que era ali colocada. Então, mais uma vez, elogiar aqui o deputado Tiago Pampolha, que eu tenho a felicidade de ter comigo no nosso partido, no PDT, e Vossa Excelência, o deputado Eliomar Coelho, um árduo defensor da cultura dessa casa, por essa audiência. Muito obrigada. Em relação à questão que a deputada Marta Rocha coloca, eu queria que a Fazenda respondesse, porque no meu entendimento, se no ano de 18 você gerou X créditos e esses créditos não se efetivaram como investimentos na cultura ou nos esportes, esses créditos não são extintos, estão de pé. Podem ser usados em 19, acho eu, mas eu queria a resposta da Fazenda. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, deputado Luiz Paulo, deputado Eliomar. Legalmente não tem nenhuma restrição. Basta o agente político responsável pela destinação do orçamento assim fixar. Nenhum problema. Então, é a decisão do príncipe. Fica a critério da administração, mas não há impedimento legal. Exatamente. Então, é informação para os senhores da cultura, né? Já que a gente não pode dar essa informação agora para os esportes. Deputado Eliomar. Eu gostaria de ouvir, pelo menos, o solicitante desta audiência pública. Perfeitamente. Porque entra exatamente na seara de esporte, e aí a gente depois vai para as considerações, pelo menos de minha parte, finais. Então, obrigado, deputado Eliomar. Mas, na verdade, assim, agradecer muito à Comissão de Tributação e à Comissão de Cultura que acatou nosso pedido, cumprimentar todos os presentes. Na época que eu fiz a solicitação dessa audiência, estava realmente um imbróglio muito grande acerca do decreto que tinha sido editado, o 46736, porque, em diversos aspectos, ele confrontava a lei aprovada por essa casa, né, no final de 2018. E isso preocupou muito o nosso mandato, que provocou o pedido dessa audiência pública. Posteriori, foi feita algumas conversas entre a Secretaria de Fazenda, eu tive também participação, né, e foi feito um novo decreto, né, que atualizou e que realmente sanou as principais questões que nós tínhamos desse confrontamento com a lei. Então, de certa forma, nesse aspecto, perdeu o objeto das dúvidas em si. Mas eu acho que ainda é muito valiosa essa discussão, porque nós podemos ampliar aqui as conversas no que tange a importância da lei de incentivo, sob o aspecto do cultural ou esportivo. E a gente sabe que, sem essas leis, sem a aplicação plena dessa lei, nós não conseguimos viabilizar, sobretudo para os pequenos produtores de cultura, para os pequenos produtores de eventos esportivos, a efetivação, do que se busca através dessas leis. Uma das questões que eu tenho é que esse excesso de decretos emitidos e resoluções dificulta muito para as empresas proponentes ou pessoas físicas proponentes e também para as empresas patrocinadoras entenderem, o que busca com o decreto a Secretaria de Fazenda ou o Governo do Estado. E muitas vezes
nesse mal entendido, através de uma leitura de um decreto em diário oficial, cria uma insegurança jurídica sobremaneira para as empresas, que inviabiliza e engessa a aplicação da lei. Isso é uma preocupação. Outra questão que também provoca insegurança jurídica, e aí eu acho que é fundamental uma conversa mais franca e direta entre as secretarias envolvidas e as empresas, porque é sobre a questão do modelo, de qual é o modus operandi. Por exemplo, na nossa lei 8266, nós delegamos para a secretaria pertinente, do tema pertinente, se for evento esportivo, a Secretaria de Esporte, se for evento cultural, a Secretaria de Cultura. Ela passa a ter o poder, a dinâmica de fazer a fruição dentro do âmbito da Secretaria. Isso a gente buscou, através da lei, agilizar esse processo, porque a Secretaria de Fazenda ela tem uma série de atribuições. Praticamente o Estado paralisa sem uma Secretaria de Fazenda forte. E aí, quando se trata da lei de incentivo, de renúncia fiscal, no Estado que nós estamos vivendo com crise, com dificuldades financeiras, qualquer funcionário público da Secretaria de Fazenda fica, até por não entender o efeito e o objetivo da lei de incentivo, ele fica consternado de olhar que o Estado está renunciando tantos milhões para um evento que ele não vai ter acesso, muito provavelmente, e ele ali, como secretário, como funcionário, muitas vezes até o salário ele não recebe. Isso aconteceu. Então, ele simplesmente pega ali e senta em cima do processo, por não entender. E aquele processo fica paralisado, e aí o secretário de Fazenda também não tem o que falar, porque tem um tempo, um prazo. Então, o que a gente buscou? Que a Secretaria de Fazenda cedesse um funcionário para cada secretaria, com a pertinência com o tema, para que pudesse fazer a fruição no âmbito da secretaria, com isso ganhar celeridade. Eu acho que isso é uma coisa que também gerou muita insegurança jurídica naquele momento, mas é uma dúvida também que hoje eu vou aqui pedir esclarecimento para a Secretaria de Fazenda. Como hoje está sendo esse procedimento? O enquadramento e fruição, hoje, é óbvio, é a Secretaria de Fazenda que faz, mas no âmbito da Secretaria de Fazenda ou foi destinado algum funcionário para as secretarias fazerem isso por lá mesmo? Essa é uma dúvida que eu tenho, se a lei está sendo cumprida sob esse aspecto ou não. Em relação à questão do valor que não é utilizado, o valor, no caso, o valor, o montante total de crédito à disposição que não é utilizado, eu acho que isso, sob a minha ótica, eu ainda não tive a mensuração desse ano, porque o ano ainda não concluiu, mas, na minha ótica, a lei veio exatamente para potencializar o uso da lei de incentivo. No momento que você retira a obrigatoriedade do valor de contrapartida, você estimula as empresas a terem interesse em participar de patrocínio de eventos, de projetos, enfim. E eu não consegui ainda avaliar se isso gerou impacto. Então, a minha dúvida é o seguinte, em termos percentuais, e aqui eu não preciso nem de forma muito detalhada, mas uma explicação em relação ao ano passado, em relação a esse ano, o entendimento é de que a mudança da lei foi benéfica sobre a ótica de potencializar, de gerar mais estímulo para projetos serem patrocinados no âmbito cultural. E aí a pergunta vai para a Secretaria de Cultura. E no mais, presidente, agradecer e dizer que a sua intervenção foi fundamental. Eu acho que a Secretaria de Fazenda e o Governo do Estado poderia compilar tudo num decreto só, porque quando edita um decreto, aí depois edita um outro, revendo aquele, e aí você tem que pegar um, pegar outro, e depois uma resolução solta. Você tem que pegar os três, olhar. Ou seja, as empresas que não tiverem um gênio tributário nos seus quadros, simplesmente vão desistir de fazer qualquer projeto, porque vão ficar com medo de correr atrás, investir tempo e dinheiro tentando incentivar um projeto e morrer na beira da praia, porque não vão conseguir finalizar e cumprir toda a expectativa do poder público.
Então, acho que a simplicidade, já que o objetivo é tão nobre, né, que é estimular a cultura e o esporte, a simplicidade nesse caso é fundamental. Então, pedir, né, aos representantes da Secretaria de Fazenda que leve esse pleito nosso para que seja simplificado. E também aqui externar a nossa preocupação em relação à transparência, que a deputada Marta Rocha trouxe aqui, de comunicar de forma mais transparente, mais direta, como é feito isso, quais são os direitos, quais são os compromissos, as obrigações, como a pessoa tem acesso a ser beneficiada por essa lei. Né? Isso tem que ser feito pelas secretarias de cultura e pelas secretarias de esporte, né, dentro do bojo de cada uma delas. Enquanto eu fui secretário de esporte, eu procurei fazer vários encontros e seminários para poder divulgar isso. Né? Então, aqui também serve de um pedido aqui para que as secretarias promovam isso, né? Até para a gente poder aqui na Assembleia, poder participar, né, e ter mais clareza também, principalmente aqui as comissões de esporte e cultura que devem aqui receber uma série de demandas nesse sentido. Né? Eu acho que eram essas as minhas colocações iniciais. Porventura pode ser que venha mais alguma dúvida, mas eu queria contribuir inicialmente com isso. Obrigado. Obrigado, deputado Pampolha. Por favor, secretaria de Fazenda, em relação à questão que ele colocou, que no decreto 46.570, no seu artigo 1º, dizia que o pedido de concessão de crédito presumido para os projetos culturais deverá ser apresentado à Secretaria de Cultura, né, e conforme determina o artigo 3º, etc., etc. E depois, no artigo 2º, a mesma coisa para ser apresentada à Secretaria de Esporte. E esses dois artigos caíram, né, em função do decreto 46.736, e agora está na mão da Fazenda. E o deputado Tiago coloca se tem 2 funcionários que estejam cada um em cada secretaria para agilizar esses procedimentos. Bom dia, deputado Tiago Pampolha. Os procedimentos previstos na lei e no decreto, eles continuam hoje vigentes. E os processos dão entrada nas respectivas secretarias, tramitam lá e vem apenas para a Fazenda para fazer um controle do crédito de ICMS utilizado. A resolução, a recente resolução agora de novembro, ela prevê um prazo máximo de análise na Secretaria de Fazenda, aliás, de tramitação entre as Secretarias de Cultura e Esporte e Secretaria de Fazenda, de 120 dias. Da protocolização do requerimento. Passado esse prazo, o contribuinte ele pode se creditar do crédito de ICMS sem nenhum problema. Então, na realidade, a Secretaria de Fazenda hoje, a participação dela, de novo, se restringe apenas ao controle dos créditos. E a fruição, a partir de 120 dias... Parágrafo 3º da resolução. Tá da protocolização do processo na respectiva secretaria, seja de cultura ou esporte. Esse problema foi ultrapassado com a resolução. Caso a Fazenda não analise o pedido, automaticamente a empresa se acredita, contando 120 dias depois da protocolização. Está no parágrafo 3º dessa resolução, que é recentíssima. A resolução é de 7 de novembro. A Secretaria de Esporte não era assim. E aí, na lei, a gente buscou uma uniformização. Eu queria entender em relação a isso. Se hoje a Secretaria de Fazenda faz a fruição do esporte e a Secretaria de Cultura faz a própria... Não, é igual para os dois. Igual para os dois. As duas secretarias fazem a fruição do benefício, nós não analisamos o mérito do requerimento, a gente analisa exclusivamente a questão do ICMS envolvido. Eles controlam os créditos presumidos. Aliás, também no artigo 3º, que está numa redação um pouco nebulosa, mas também eu acho que está falando um pouco sobre a questão que tinha levantado a deputada Marta Rocha. Porque como é crédito presumido, né, ele lá no artigo 3º, ele diz que
para fins de apuração, se tiver saldo, os mesmos percentuais se aplicam. No parágrafo 3º está dizendo isso, porque ele está regulamentando o parágrafo 2º. Então, eu acho que também é interessante depois o pessoal da cultura que está aqui se atentar para a leitura do parágrafo 3º dessa resolução. O quê? Posso só Pois não? em relação, deputado, da competência das secretarias, na resolução da Fazenda 77, já delega a competência para as duas secretarias de fazer a fruição do benefício. Na resolução 77 da Está aqui na minha mão. Exatamente. Logo no início faz menção. Né? Eu só queria fazer mais um registro, e aí é uma preocupação minha e me aliar, na realidade, dar um palpite, dar uma cornetada, já que o assunto, em tese, não diz respeito diretamente à Secretaria de Fazenda, diretamente, mas é que a preocupação do deputado Eliomar é a mesma que a nossa. É de que os projetos de incentivo cultural e esportivo não tivessem apenas como motor de realização a renúncia de ICMS. Seria importante, e aí eu deixo registrado aqui, que outros meios de financiamento também fossem buscados. Obrigado, olha só. Dá uma cópia para o deputado Pampolha, não, vou lhe passar, dá uma cópia do deputado Pampolha, da resolução Cefaz 77, porque no parágrafo 3º, aquele que eu citei, está lá escrito: será permitido o aproveitamento de crédito ICMS relativo a projetos apresentados e devidamente aprovados pela respectiva secretaria. Então, o que ele falou está escrito no... E depois dá... E aí, continuando. Antes da realização do evento cultural de feira, com depósito realizado da cota de patrocínio ou doação na conta corrente vinculada ao projeto aprovado, cujo requerimento não tenha sido analisado pela Secretaria de Estado no prazo máximo de 120 dias da data da sua protocolização. Então, o parágrafo 3º está tratando dessa questão. Deputado Tutuca, mas vou dizer, ninguém conhecia essa resolução. Se houve melhoria de performance, por favor. Desculpe. Muita melhoria, porque os 100% ajudou muito, porque até o ano passado, muitas empresas diziam assim: eu não vou patrocinar porque eu tenho percentual de contrapartida que era dividido em 20%, 40% ou 60%. Agora, o que eles estão aportando, eles têm de retorno. Então, assim, nós temos muitas empresas novas. E a cada dia, a gente, aproveitando, doutor Tiago, respondendo que a Secretaria de Cultura faz encontros pelas regiões, explicando sobre a lei de incentivo e explicando como os proponentes podem inscrever. Então, isso é uma coisa recorrente da Secretaria. Vou aproveitar e, quando nós fizermos agora, estender o convite, como foi solicitado pelo deputado, alguém daqui para poder participar. A senhora convida a Secretaria de Cultura. Eu queria aproveitar uma... Comissão. A Comissão de Cultura. Eu falei o quê? Secretaria de Cultura. É que eu acho o deputado Eliomar Coelho tão importante que eu dei o status a ele também de secretário. O senhor me perdoe, deputado. Mas olha só, nessa questão da consolidação dos decretos que a gente vai oficiar, uma reflexão: por que vocês não fazem uma cartilhazinha de como se obter o patrocínio? Né? Posso, uma parte? Sim, eu não estou... porque... se já existe, ótimo, eu só quero cópia de uma. Não, é porque até 1954 nós tínhamos a cartilha. Nós estamos agora confeccionando, já está em fase, com a nova legislação, que acabou de sair a resolução agora da Fazenda. Tá bom.
Ótimo. Deputado Tutuca está inscrito aqui. Senhor presidente, presidente Luiz Paulo, presidente Eliomar Coelho, das comissões de tributação e de cultura, mais do que do que perguntas, eu queria fazer algumas considerações sobre esse tema, né? Eu fui relator desse projeto de lei no final do ano passado, Vossa Excelência se lembra muito bem, um grande debate que nós fizemos no plenário, para adequar a legislação de incentivo à cultura e o esporte. O debate foi tirar a contrapartida, né? Exatamente. A gente tinha inicialmente considerado reduzir a contrapartida e evoluímos para a extinção da contrapartida, né? Reza aqui se não me engano, parágrafo 4º, artigo 3º, parágrafo 4º, fica definido o percentual de 100% de benefício fiscal para o patrocínio em projetos culturais e desportivos na forma dessa lei, que eu acredito que foi a principal evolução quando a gente precisou avançar na lei. Reforçar também que consta na lei que 15% do montante total do incentivo tem que ser para eventos culturais e esportivos de pequeno e médio porte, com produção de até 10 mil FIIs. Então, isso também é uma coisa que ajuda a garantir eventos de pequeno porte e disseminar mais eventos pelo Estado. Eu quero reforçar a importância dessa lei. A gente entende, como foi considerado pelo Dr. Wilson da Fazenda, a importância de ter outras formas de financiamento, não só a lei de incentivo à cultura e o esporte. Mas essa lei, ela fez com que a gente pudesse equalizar a nossa competição com outros estados. Os estados limítrofes aqui, importantes aqui do Sudeste principalmente, já tinham essa condição de contrapartida total do que é investido. E as empresas não investem só na lei de incentivo, investem à parte também. Só que o que acontece é que, com a falta de concorrência, a gente estava perdendo muito patrocínio para outros estados. Então, essa foi uma grande evolução, reforçando que o governo do estado tem colocado como prioridade a pauta do turismo, e o turismo de eventos, tanto esportivos quanto culturais, ajudam nesse desenvolvimento. Então, é um discurso que o governo como um todo, especialmente o governador Wilson Witzel, tem feito da questão do turismo. E o turismo hoje está muito atrelado ao turismo de eventos, de esporte, de cultura. Então, essa lei veio ajudar. Eu queria reforçar, como disse o deputado Tiago Pampolli, que é autor da lei, da importância da gente desburocratizar esse sistema. Eu fico feliz de ouvir aqui das partes. Quero só deixar claro, não duvidando, eu conheço a correção tanto da Secretaria de Fazenda quanto da Cultura, mas que os produtores também façam essa ratificação da simplificação da fruição desses projetos, que realmente gerava uma instabilidade, uma insegurança nos produtores, eles ficavam muito preocupados com isso. Tem casos aí que a gente acompanha ainda do carnaval desse ano, que ainda não conseguiu receber o recurso, né? Então a gente precisa, muita gente procura aqui, a liderança do governo na casa está tentando, com a Associação dos Blocos, receber esse recurso aí do patrocínio ainda desse ano do carnaval que está acontecendo. O deputado Eliomar tem conhecimento desse caso da Sebastiana, ainda não recebeu o recurso do patrocínio, se não me engano, da Ambev, que é pela lei de incentivo. Então a gente queria, deputado, parabenizar aqui por essa audiência pública e dizer, principalmente, que a gente poder estar chegando ao final, praticamente, da nossa audiência pública, com essa constatação da Secretaria de Cultura, principalmente, que melhorou muito a fruição. E eu quero só deixar no final uma cobrança que foi feita muito fortemente pelo deputado Carlos Mink, que cuida da comissão do Cúmplice aqui na casa, da lei, a lei que destina 60% do Fundo Estadual de Cultura para eventos fora da capital. Então, nós temos uma base de atuação muito forte no interior do Estado. A gente sabe que o atrativo comercial aqui na capital é muito maior do que no interior do Estado, e a gente precisa, para desenvolver a cultura e o esporte, principalmente a cultura como um todo, de transparência na aplicação desse recurso. A gente tem recebido pelo mandato muita cobrança das secretarias de cultura do interior para que essa lei seja cumprida. Então, eu queria ouvir da Secretaria de Cultura como é que está esse procedimento e se a gente tem como acompanhar no dia a dia se isso está sendo aplicado, que a gente tem recebido cobranças aqui do mandato. Obrigado. Senhora Conceição, eu acho que é um acompanhamento relativamente fácil, né? É só somar todas as áreas incentivadas, definir os locais, o que não for capital interior,
fazer uma mera divisão e verificar se a relação 6/4 está se dando. Mas, por favor. Deputado, a Secretaria está tentando bastante resolver essa questão do fundo, porque o que acontece? Nós temos um processo no qual o parecer da PGE foi dito o seguinte: pode usar o dinheiro do fundo? Pode, só para algumas situações emergenciais. Tá? Dentre, a cultura não está inserida. Então, o que Dentro o quê? de situações emergenciais. Mas, sim, depois você falou uma palavra. Que a cultura não está inserida dentro desse parecer. Não, mas dentro do parecer. E daí o que nós fizemos lá? Estamos recorrendo para que a gente consiga o mais breve possível essa liberação. Então, E esse parecer da douta Procuradoria-Geral do Estado está no corpo de um processo? sim, excelência. Eu gostaria de que Vossa Senhoria me desse cópia me desse o número desse processo, que eu vou requisitar a cópia de inteiro teor desse processo. Tudo bem. Eu não tenho de cabeça Não, agora. não quero que a senhora responda agora. É só mandar um zapzinho, dizer o número do Pode processo. deixar. Aproveitando, excelência, só informando que quando o doutor falou de oficiar a secretaria com os dados, eu quero informar que nós recebemos um ofício solicitando a relação de todos os projetos de 2019 patrocinados, com número, o nome do proponente, empresa patrocinadora. Então, isso a secretaria já cumpriu. O que falta é o que a excelência solicitou, que é o resultado, que nós, então, vamos providenciar. Mas os percentuais a senhora tem. Sim. Se a senhora tem todos os incentivos, então vamos oficiar para a Secretaria de Cultura, viu, Orlando? No sentido dela nos encaminhar a relação de todos os projetos patrocinados com os respectivos valores e os municípios que cada patrocínio ocorreu. Aí ela não precisa fazer soma, que a gente sabe somar e dividir, não tem problema. Já vem, a planilha vem com os valores. E só retificando, excelência, quando eu falei da resolução, eu quis me referir ao seguinte: eu falei decreto, resolução, aí a excelência falou... O decreto cita que haverá resolução. Não, tá lá não, mas é que o decreto diz, né, sobre a resolução, e a resolução foi feita. Só uma retificação, foi na hora do português informal. Não, sim, mas eu entendi, porque é impossível o decreto citar uma resolução, a resolução não saiu ainda. O decreto falava em tese que seria editada uma resolução. O senhor permite que eu responda ao deputado Tutuca? Claro, deve. Sobre uma questão do Sebastiana, para deixar bem claro que, assim, o meu setor, a gente segue a legislação. O problema do projeto Sebastiana foi o seguinte: um projeto de carnaval que foi apresentado na lei de incentivo, só que para o projeto acontecer, precisa das autorizações, principalmente do bombeiro. E o que aconteceu? A Sebastiana, ela não apresentou, ou melhor, ela apresentou a liberação do bombeiro 17 horas e 45 minutos do último dia útil antes do carnaval. E nós não podemos publicar, como eu falei, tem o processo da lei de incentivo, tem o processo do jurídico. Eu não posso dar uma aprovação com data retroativa e nem posterior. Eu não posso publicar de um projeto já realizado. E aí elas recorreram, a Sebastiana recorreu, foi para a PGE, voltou de novo para ter um novo parecer. Então, assim, não é que a Secretaria não quis patrocinar o projeto, é que se a gente desse a concessão, nós estaríamos indo de encontro à lei. E isso ia prejudicar a própria secretaria, o próprio produtor. Como que ele ia resolver? Então, o problema da Sebastiana foi isso, e eu já solicitei que esse ano tentem entrar com antecedência e resolva essa questão com a prefeitura. Presidente, só para colaborar, o processo, inclusive, encontra-se na PGE hoje, né, aguardando a definição. Isso. E, mais uma vez, a questão da burocracia para os eventos, né? São as autorizações de policiais, de polícia, bombeiro, prefeitura e tudo. Se a gente não conseguir encontrar uma forma de consolidar isso, fica cada vez mais difícil. A gente sabe que, claro que a parte do carnaval precisa se profissionalizar, dos blocos, o deputado Eleomar conhece muito bem, mas é importante a gente também, do lado do poder público, estar desburocratizando isso, e enquanto a gente não consegue isso, tem a questão do bom senso, né?
carnaval aconteceu, o bloco foi, teve o evento, então é isso que a gente está tentando trabalhar junto à Procuradoria para que possa ter uma solução, não colocando na conta da Secretaria de Cultura. A gente sabe que agora depende de um respaldo jurídico da Procuradoria para a Secretaria de Cultura cumprir com o incentivo. Obrigado, deputado Tuca. Deputado Eliomar. Bom, eu gostaria só de demonstrar, principalmente para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, algumas preocupações. Né? Por exemplo, as excepcionalidades. Né? A forma como isto tem sido usado. Então, de repente, a gente vê 19 projetos aprovados, caráter de excepcionalidade, apenas 4 para o interior. Não é? Quer dizer, então, o tal do 40%, 60% está indo para o espaço. A minha outra preocupação que eu tenho é em relação a esse critério de passar por vários órgãos e setores até chegar na PGE para ser liberado uma decisão favorável exatamente a um empreendimento de caráter cultural. Né? Então, isso daí me preocupa, porque, por exemplo, o exemplo que eu tenho aqui, que aprovou, a Secretaria de Cultura aprovou renúncia de receita no valor de 200 mil, veja só, para um congresso de veterinária. Não tem nada a ver com cultura isso daí, entendeu? Isso a gente tem que deixar muito claro. Então, como é que se passa por tanto órgão para prova, departamento jurídico e não sei o quê, e já Procuradoria Geral do Estado, e de repente é aprovado um negócio desse tipo? Né? Quer dizer, são preocupações que a gente tem. O rigor, é claro que a gente até aplaude, tem o nosso aplauso, o rigor nos procedimentos a serem adotados. Mas só que a gente não está vendo isto acontecer. Nós como Comissão de Cultura, nós dividimos o estado do Rio de Janeiro em 10 regiões. Para cada região nós fizemos uma audiência pública. Nós ouvimos ao todo 56 cidades, né? Porque são 92, né? A gente não ouviu tudo, porque as pessoas, às vezes até por dificuldade de locomoção financeira, né? Às vezes não vai para a cidade onde está se realizando a audiência pública. Mas nós, inclusive, estamos produzindo e vamos distribuir, enviar para a Secretaria de Cultura, enviar para o governo, enviar para as Secretarias de Cultura dos municípios, enviar para os prefeitos dos municípios. Quer dizer, o interior está ao Deus dará. O tal dos 60%, não era nem pensar. E outra coisa, o negócio do fundo, esse negócio, quando a gente vai falar do fundo, nós já fizemos uma audiência pública aqui, exatamente para tratar especificamente desse assunto com a comissão do Cúmplice. Quer dizer, então, de repente, remete para regime de recuperação fiscal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, quer dizer, a gente está querendo que a política pública da cultura passe a ter um outro olhar por parte do governo. É isso aí o que a gente está querendo. E não estamos vendo isso. Essa é que é a realidade, não estamos vendo. Nós vamos, inclusive, solicitar por ofício exatamente todas essas informações, doutora Conceição, que a senhora muito bem dissertou aí, isso, aquilo, porque nós temos acompanhado. Nós, inclusive, solicitamos esclarecimento, por ofício, né? Nós solicitamos por ofício todo um processo, né? E não foi enviado para a gente a resposta. Então a gente vai ficar em cima disso, quer dizer, não pode acontecer essas coisas. Eu tenho falado, nós temos aí a Lei 7.035, 2016, que não está sendo cumprida. Essa é que é a verdade, entendeu? O negócio do interior, uma das reclamações, deputado Tutuca, que a gente mais ouviu no interior, é em relação à parafernália de protocolo que se exige para uma pessoa participar de um edital.
Quer dizer, vem uma coisa tão complicada e tão difícil a leitura, que às vezes as pessoas não têm nem a competência, nem a capacidade, por falta de uma orientação, por falta de um incentivo. Quer dizer, entendeu? É uma coisa muito complicada. E o negócio da Sebastiana, a Sebastiana não teve culpa em relação à forma como ela teve que entregar o protocolo existente, né? Então, é isso daí. Eu realmente acho que foi importante a gente ter essa audiência pública, e vamos aí, porque cultura, as manifestações culturais, elas são importantes serem valorizadas e dado relevância, principalmente no interior do estado. É de uma riqueza fantástica o que o estado do Rio de Janeiro produz, e isso não é aproveitado, inclusive em relação a uma vitalidade econômica que a atividade cultural, por exemplo, produz para o município, entendeu? Então, é isso daí, senhor presidente, as considerações que eu gostaria de fazer. Por favor, doutora Conceição. Doutor Eleomar, só para esclarecer sobre o projeto Rio VET, foi um projeto patrocinado pela Lei de Incentivo no valor de R$220 mil, só que o Rio VET foi um evento imenso e nós participamos exclusivamente da parte cultural. Foram 3 dias de apresentações com músicas instrumentais. Então, a questão do PET, a secretaria não teve nenhuma ingerência, somente nessa outra parte, que foi num galpão do Rio Centro, com as apresentações, inclusive músicas instrumentais, que a gente vê que é super difícil ter projetos, geralmente o projeto é proposto com música popular. Então, só para de esclarecimento, nós não patrocinamos, tá? Nada em relação a PET. Se quiser, o processo está lá, pode ter vista sem nenhum problema. Foi somente a parte cultural. Pois é, mas aí a parte artística como meio e não como fim, que é exatamente a nossa preocupação. Entendeu? Exatamente, porque posso interferir aqui só na parte, sim. que tem muitos eventos. Qual o nome da senhora? Conceição. Que isso acaba sendo mascarado para se obter um benefício, né? Eu já identifiquei isso, e na época como secretário eu vetei. Por exemplo, vamos fazer aqui um futebol dos artistas. Futebol, então tem pertinência, né, de repente fazer a questão do patrocínio do esporte. Mas aí eles querem também obter um benefício pela Secretaria de Cultura. Aí eles, então vamos fazer um show. Então eles vão fazendo um emaranhado ali de conexões. Operação casada. Para que possa. Então, assim, qualquer lugar, qualquer evento que você fizer, você faz um show. Um show passa a ter cultura. E aí você já engloba o benefício cultural. Então, acho que tem que ter um crivo melhor, mais amplo, uma discussão mais aprofundada em relação a cada projeto, né, do que realmente tem como finalidade, como o deputado Eliomar Coelho falou aqui, no âmbito cultural. Quando a senhora fez sua apresentação, doutora Conceição, eu fiquei aqui imaginando o que podia confrontar o regime de recuperação fiscal. Eu fiquei aqui imaginando, que a senhora falou no regime de recuperação fiscal. Fiquei até feliz da senhora falar nesse regime. Feliz por estar falando, não por ele existir. Porque o fato dele existir é não o desejo. Eu ia querer falar, mas não está saindo. Falar de maldição. Ele é uma maldição do mau gestor. Porque, do ponto de vista do regime, a Fazenda ela é profundamente responsável, porque ela que vai calcular os limites dos créditos presumidos. Então, porque ela está trabalhando com estimativa de ICMS. Então, ela responde por esses limites. Então, esses limites são por conta da Fazenda. As secretarias de Cultura e de Esportes, elas responderão
ao regime e por improbidade por desvio de finalidade. São duas questões distintas. E aí, por desvio de finalidade, aliás, um decreto desses cita isso. Responde às secretarias pertinentes e o próprio produtor que está se usufruindo desse benefício. Né? E é disso que falou aqui o deputado Eliomar e depois complementado pelo deputado Pampolha, né? De se ter o devido cuidado nessas questões, porque você faz um congresso de engenharia agronômica e dentro desse congresso, que tem um espelho imenso, tem um evento desse congresso que é uma apresentação X de cultura, né? Se isso não é uma forma de estar burlando ou não, porque se tiver burla, tem problema com o Tribunal de Contas na aprovação das contas. 2, vai ter problema com o Ministério Público por improbidade, né? E daí, improbidade também deriva em devolução dos recursos, né? Caso haja condenação. Então, é esse que tem que ter o cuidado. Eu, por exemplo, quando o deputado Tiago Pampolha foi secretário, e já estávamos no regime, ele nem sabe disso, mas estou falando porque eu sempre falo as coisas publicamente. Eu estava em casa, vendo televisão, e teve um evento de tênis no Jockey Club. E apareceu o patrocínio. Depois a gente, em regime de recuperação, patrocinar o tênis no Jockey Club, ilegalidade não tem, mas a oportunidade. Não falei que tem legalidade. Até porque se tivesse, eu já tinha perturbado o juízo dele. Porque naquele momento ele não era deputado, ele era dublê como secretário. Mas eu acho que tem que fazer essas análises, análise da legalidade e a análise da oportunidade, né? É disso que os dois aqui estão falando. O Tiago, porque já viveu também na pele essa questão, e o Eliomar, porque é um atento presidente da Comissão de Cultura. Eu tenho uma última pergunta, mas antes eu queria liberar para ver se alguém tem alguma questão mais a colocar. Pois não, por isso que eu estou liberando. As pessoas virem à audiência por não ter direito à voz. Antes de você falar, eu só queria dizer que teve presente o mandato do deputado Valdec Carneiro, que é membro da Comissão de Cultura, e também da deputada Dani Monteiro, através dos assessores, Maria de Fátima, Dani Monteiro, Álvaro Maciel e Ariane Alves, pelo deputado Valdec Carneiro. Boa tarde. Rapidamente, eu só queria colocar em nome do coletivo que eu represento, que é o Colegiado Estadual de Dança do Rio de Janeiro. Estou aqui também para tomar mais a fundo, porque o colegiado presta assessoria, principalmente no interior do Estado, aos profissionais de dança que têm muito interesse em participar, de inscrever seus projetos e com muitas dificuldades. Então, a gente tenta prestar assessoria, então é importante estarmos a par do que está sendo colocado de mais recente na questão do ICMS do Estado. E eu gostaria de ter a oportunidade, já que estamos aqui com ilustres deputados, de jogar um número que eu acho importante, porque nem sempre a dança, o que é o meu segmento, o meu recorte, dificilmente tem oportunidade de se colocar, porque não faz parte de nenhum quadro, né, de nenhuma instituição de poder público. Só um número que eu acho interessante, principalmente em relação à questão do interior do Estado. Nós somos 20 mil profissionais passados pelo Ministério do Trabalho, quer dizer, com registro, mas a gente sabe que a dança, como toda a área cultural,
grandemente formada pela informalidade. Então, a esse número de 20 mil profissionais passados pelo Ministério do Trabalho, quer dizer, que possuem DRT de dança, nós podemos triplicar, com certeza, pensando na informalidade enorme, principalmente no interior do Estado. Então, é só para registro, nós estamos falando de uma profissão que está hoje em torno de 40 mil profissionais no Estado do Rio de Janeiro, que são profissionais que votam, né, que são eleitores, e que a grande maioria está no interior do Estado do Rio de Janeiro. Isso eu acho que é um dado bastante relevante. Obrigada. Eu agradeço a sua contribuição e lastimo que com 40 mil profissionais até hoje eu não saiba dançar, viu? Mas eu queria aproveitar a oportunidade, apesar de não ser do tema aqui do objeto, deputado, aproveitando a presença aqui do subsecretário de Cultura, é que eu sou morador do Maitá e, por via de consequência, frequentador do Parque Lage. E a decisão dos senhores no Parque Lage desarticulou o Parque Lage inteiro. O Parque Lage vinha num processo imenso de recuperação, fazendo exposições continuadas, com o apoio da Associação dos Amigos, né? E eu queria saber como é que vai ser a saída agora, né? Porque ele é absolutamente estratégico para a cultura, para as artes, uma área estupenda, magnífica, né? E está vivendo um momento de total paralisação em função da retirada lá do gestor, por questões de leitura que fiz dos jornais, né, que me pareceram absolutamente secundárias. Então, se eu puder dar essa explicação, ótimo. Se não puder, eu vou oficiar o meu presidente da Cultura pedindo uma audiência pública sobre esse tema, né, que é pertinente bastante aqui à comissão. Por favor. Não fiz ao senhor porque me pareceu, na hierarquia da Secretaria de Cultura, o senhor teria a maior patente. O senhor seria tenente-coronel. Boa tarde a todos. O senhor deu duas sugestões, né? E eu ficar com a segunda sugestão, né? O senhor pode pedir para oficiar, para que a gente possa dar maior esclarecimento. Não, pedir para oficial o senhor não precisa me dizer, porque aí sim, sim. Essa é a área da minha competência e eu não abro mão da minha. A gente pode fazer o levantamento e dar maiores esclarecimentos posteriormente. Pois não. Então o senhor não tem nada a esclarecer no momento. Sobre essa temática. Pois não. Então, mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, com toda a permissão e respeito à hierarquia da subsecretaria, mas o que eu gostaria de colocar até mesmo a questão de conhecimento, de como que está funcionando. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão do afastamento da pessoa que era o responsável. Não, mas olha só, eu não perguntei porque os senhores afastaram. Está caótico. Eu perguntei como é que vai resolver a questão. Sim, então, eu só queria, a nível de contribuição para essa honrosa comissão, hoje duplamente qualificada por Vossa Excelência, é que quem está cuidando hoje, nesse momento, à frente do Parque Lage, é a Superintendência de Artes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a cargo do nosso assessor-chefe, que é o Fernando Merendais. Então, Fernando o quê? Fernando Merendais. Ok. Marendais, perdão. Marendais. Não tem problema, eu vejo no Diário Oficial. Então, a nível de contribuição, porque o Parque Lage, embora tenha um gestor, é um equipamento cultural voltado à Superintendência de Artes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, provisoriamente, quem responde por lá é o Superintendente de Artes, só para contribuir com o presidente. Agradeço a Vossa Senhoria e espero que Vossa Senhoria não fique rebaixado, porque eu ter chamado o subsecretário tenente-coronel,
ia ele chamar de tenente, mas aí eu podia não gostar, o cargo é uma patente muito baixa. Mas eu agradeço a presença de todas e de todos. Está encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado.